Voltamos com o seu Amazônia S.A. de todas as semanas. Gente, é tão bom estar com vocês, né? Então fica sempre aqui com a gente quer estimular você, quer sempre dar boas notícias, boas referências. Por isso, o Amazônia S.A. tem série Jornalistas e eu convidei um grande profissional para estar com a gente hoje, para deixar importantes recados sobre vários assuntos. E olha, ele não aparenta mesmo ter 40 anos, mas a sua maturidade diante dos temas que nós tratamos realmente demonstra não só um grande profissional, mas um grande homem. Série Jornalistas hoje para você no Amazônia S.A. com Itaã Arruda. Caso você esteja entre a multidão que nunca lê um livro ou uma frase com mais de 140 toques e nunca escreve nada mais longo que isso, aqui vai uma notícia bem interessante. Você é um analfabeto. Tanto faz que você tenha se formado na universidade, seja um alto executivo, disponha de um certificado de celebridade. O indivíduo que nunca lê nada é uma vítima do analfabetismo. Vítima voluntária, certo, mas analfabeta do mesmo jeito, sabia? Será que abolir da vida a imaginação e a curiosidade, como tanta gente está fazendo, torna as pessoas mais inteligentes, produtivas ou eficazes? Todas as vezes que você perceber que está ao lado da maioria, é hora de fazer uma pausa e pensar um pouco. Texto extraído da revista Veja, de um artigo do J.R. Guzzo, para falar na série Jornalista da importância de você ler, da importância de você criar as suas próprias ideias e convicções. E hoje a gente tem na série Jornalistas um grande jornalista. Ele que é reconhecidamente muito preparado, inteligente. Também, você já viu quem é, né? Tem uma história interessante porque, olha só, ele fica em casa com os seus 2 cachorros e já está encomendando o terceiro. E é no momento que ele está em casa, conversando com seus bichinhos, inclusive escovando o dente deles, que ele dá uma desopilada, que ele viaja com as suas ideias, pensa em outras coisas e com certeza surgem muitas pautas interessantes dessa relação com os seus bichinhos. Ele também é aquele acriano que sempre foi muito aguerrido. Foi para Belém morar com o pai, estudou em Ribeirão Preto e lá se formou no jornalismo. Lá também atuou na sua profissão, mas veio para o Acre e no Acre, a sua terra natal, ele trabalhou principalmente no impresso, a sua grande paixão. Mas ele diz que é enxerido. Em tudo ele se mete e com certeza se mete bem. Eu estou falando do Itaã Arruda, que está aqui na série Jornalistas hoje, Amazônia S.A. Bem-vindo. Obrigado, muito obrigado mesmo. A sua fala me traz uma responsabilidade medonha. Vamos ver se eu consigo atender a tudo isso que você falou. Fico muito envaidecido e agradecido pelas suas palavras. Agora, Itaã, a gente tem sempre o prazer de falar com profissionais do jornalismo, porque como eu abri hoje a nossa série falando da leitura, você, para se tornar um jornalista, a primeira pergunta que eu quero te fazer, você já tinha o hábito de ler, de ter uma boa relação com as palavras, para querer buscar isso como profissão, ou como milhares de jovens no Brasil, você não tinha identificação ou fazia aquela pergunta, ler para quê? Se eu entro em qualquer site e com uma leitura de cabeçalho, de chamada de matéria, eu vou saber o que está acontecendo aqui no Sudão, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, e vou estar, pelo menos, informado, basicamente, a respeito dos principais temas das notícias. Você não parece que faz parte desse grupo. Olha, Mila, a importância da leitura é algo que ela precisa fazer parte da rotina do jornalista. Eu confesso que avalio que despertei tarde para isso, para leitura. Agora, eu sempre tive bons professores de língua portuguesa, sempre. Desde o primário até a universidade, eu sempre tive bons professores de língua portuguesa. Agora, pessoalmente, o despertar para a leitura, eu avalio que foi tarde. Acho que com 16, 17 anos foi que eu realmente percebi a importância da leitura
E a partir daí sim, aí a leitura passou a fazer parte de uma rotina e depois, mais tarde, fazer parte do meu trabalho. Ler para o jornalista é uma ferramenta de trabalho. E você sabe melhor do que eu, não há jornalista sem ter tesão, sem ter vontade. Então, assim, a leitura jamais pode ser uma tortura para quem lida com comunicação, jamais. É verdade. Então, nós temos, sim, muitos profissionais cujo hábito da leitura é algo, assim, que atormenta. É verdade. E isso é um perigo, porque você não consegue ser claro o suficiente, você não consegue transmitir aquilo que você quer de uma maneira correta, limpa, enxuta. E o pior, você pode informar errado, e aí complica. Às vezes, como tem aquele texto sensacional da vírgula, uma vírgula muda todo o sentido da frase e, consequentemente, para o jornalista da notícia. Mas vamos lá. Você, Itaã, faz jornalismo por prazer. Eu já conheço você há algum tempo, mas eu lembro muito de você numa fase, você vai contar um pouco da tua vida, mas numa fase na TV Aldeia, que talvez tenha sido a sua fase mais longa, né? Eu te via no vídeo. E no vídeo também você ia muito bem. A TV, para você, assim, tem um valor expressivo ou não? O impresso realmente é a tua pegada? Não, a televisão, o imediatismo da televisão, a instantaneidade, a rapidez, o dinamismo da televisão é algo que encanta todo mundo. Quem lida com comunicação hoje em dia não tem como não valorizar a televisão. De fato, você lembrou bem a minha passagem pela TV Aldeia. Eu agradeço muito a minha passagem por lá a Simoni, ao Jorge Henrique, ao Aníbal Diniz. São pessoas importantes, na época o Binho Marques também. São pessoas importantes para que a minha permanência na TV Aldeia tivesse sido tão importante, né? E hoje eu tenho certeza assim, que muito da minha formação como jornalista, ela observa esse momento de uma maneira muito carinhosa. Assim. Então a TV Aldeia para mim foi uma escola importante, porque a partir dali a observação a respeito dos aspectos políticos envolvidos na comunicação, o valor da informação, da prestação de serviço público, isso tudo lá foi uma boa escola. Olha só. Agora você é pai, né? Você tem o João, tem duas meninas, a Bárbara e a Beatriz, né? E na sua relação de pai, né? Com as suas enteadas, qual o estímulo que você dá para esses... O João tem 10 anos, né? Mas as suas enteadas são mais velhas. Mas qual o estímulo dentro da tua profissão que você conseguiu, oferecer para elas no que elas querem fazer ou no que elas vão atuar? Porque dentro da nossa profissão, as pessoas, né, a gente influencia na televisão, vamos lá. Talvez eu tenha influenciado o Alan, que eu vim primeiro, né? As pessoas que trabalham comigo, né? A Maia veio para trabalhar comigo há alguns anos atrás, 10 anos atrás, para gerenciar uma loja, né, e se apaixonou pela comunicação. Então, de certa forma, a gente influencia o nosso meio, né, até porque somos produto do meio. Você conseguiu fazer isso dentro de casa? Até porque você é casado com um jornalista também. Olha, eu teimo. É importante, uma coisa que você falou a respeito você abriu o programa falando a respeito da importância da leitura. É importante o filho flagrar o pai lendo. Essa cena é importante, o pai e a mãe. Então, o filho está vindo do quintal, brincando, abriu a porta, viu o pai lendo um livro. Essa é uma cena que é importante o filho tê-la como rotina, né? E isso vai despertando o interesse pela leitura. Ler junto é algo que é importante. Beatriz, eu vou confessar aqui um pecado. A Beatriz e a Bárbara são duas figuras que já estão preparadas para esse universo. O João Batista, eu estou errando, eu estou falhando nisso aí, mas a gente vai ter que fazer essa correção, porque é preciso. Agora, vamos falar aproveitando, que é tão bonito quando você fala da adoção e você adotou o João Batista e você trata a adoção como um tema totalmente sem ruído no meio familiar. E o João
é reflexo disso, quer dizer, não tem problema nenhum super bem resolvido com o fato de ter sido adotado. Como foi o momento da adoção, o momento a decisão do pai e da mãe é um momento realmente que envolve muitas variáveis. Como foi? Bom, primeiro, Mila, é importante entender a adoção como algo que tem que ter, deve ter na criança a referência. A referência para você adotar uma criança, um jovem, nunca pode ser você, nem a sua esposa, enfim. A referência sempre é a criança, o respeito à criança. Não é um olhar muito simples. A gente normalmente procura a adoção para resolver uma carência pessoal. Isso aí é um erro. Muitas vezes se procura adotar por impulso, também é outro erro. E tem um outro problema. Muitas vezes procura-se adotar a revelia da lei. Isso também é algo complicado. Então, o João Batista, ele é fruto de uma séria reflexão feita por mim, pela Alessandra. Quando nós decidimos adotá-lo, foi algo assim natural, foi algo aceito, inclusive, pelas meninas, que já estavam grandinhas. Então, assim, o João veio participar dessa família de uma maneira muito saudável. E a palavra adoção, o ato de adotar, na nossa família é algo assim muito normal, muito natural. Sempre brincávamos muito em relação a isso. Hoje ele é uma criança que trata isso com tranquilidade. Outro dia, inclusive, ele falou: mãe, eu falei para minha professora que eu era adotado. E isso aí para ele é muito bem resolvido. Eu acho que não vai ter problemas. O João Batista vai ser uma pessoa que, nesse aspecto, ele não vai ter nenhum problema. Pode ser, eu sempre me pergunto, mas se ele quiser conhecer a mãe e o pai, olha, ele tem direito. É um direito dele. Todos nós somos produtos de uma história. O João Batista também. Então, ele tem direito a saber da história dele. E quem sou eu para poder impedir? Eu tenho que ajudá-lo. Certamente, ele vai observar isso como uma demonstração de respeito. Que legal. Agora, Itaã, vamos falar do jornalismo, da profissão e das coisas boas e dos momentos ruins, ou profissionais ruins, ou atitudes ruins da nossa profissão. Claro que a gente faz jornalismo consciente da nossa responsabilidade, né? Mas nem todos os profissionais que entram para o jornalismo têm essa consciência. Então eu sempre faço aqui, pontuo a minha observação, que eu não tolero, né? Que eu não admito, né? Cerceamento da minha vontade de me expressar, isso é uma das coisas que eu absolutamente não tolero, e aí vai. E você? Com certeza tem alguma coisa na profissão, no nosso métier, que te incomoda profundamente. O que é? Olha, no jornalismo existe uma situação que me incomoda muito. Na rotina do trabalho, a pessoa não saber administrar a vaidade. O jornalista, o nosso trabalho, Mirla, principalmente quem lida com jornalismo na web, o nosso trabalho ele é avaliado de instante a instante. No jornalismo impresso, de um dia para o outro. Na televisão, também, de um dia para o outro. No jornalismo da web, instantaneamente. O nosso trabalho ele é sempre avaliado pelo leitor. A fotografia do seu site está pior do que a do outro. A sua manchete no jornal está pior do que a outra. O leitor vai estabelecendo comparações. Você, nessa comparação, você tem que saber lidar com isso. E não ficar melindrado com esse tipo de situação. Você sempre vai ter uma pessoa melhor do que você, é fato isso. Então, assim, é preciso ter calma, porque sempre vai ter uma manchete melhor que a sua, uma foto melhor, e você vai ter que ir superando essas dificuldades, essas barreiras, para poder fazer um trabalho melhor em respeito ao leitor, ao telespectador, ao ouvinte. Então, não administrar vaidades, eu estou falando em relação a questões especificamente da comunicação.
do que vai para o leitor, do que vai para fora, porque existe o back-office, né, o que está por trás do produto. E aí são relações de trabalho, que aí incluem outras variantes que eu nem teria condições de falar. Mas em relação a essa falta de habilidade no manejo com a vaidade, é algo que realmente incomoda. Cansa. Cansa muito. E o teu grande prazer? Vamos lá, você morou no internato. 13 anos? Eu morei 3 anos no internato. Ah, você tinha 13 anos. Ah, sim, sim. Você tinha 13 anos. E nesse período, talvez também por isso você não tolere muito essa questão da vaidade, né, dos egos, no internato você tem que saber dividir absolutamente tudo e fragmentar tempo. Sim, é verdade, né, com muita... É verdade. Porque tudo é muito bem utilizado dentro do internato, né, o tempo. Só uma observação, Mila, me perdoe te interrompendo. No internato foi uma situação bem interessante. Reclamávamos nós, na época, que a vida era muito rotineira dentro do internato. Veja só, tudo era... eu tenho que subir a escada de costas para poder ver se muda alguma coisa e tal. Tudo é muito rotineiro. Veja só, hoje, sem nenhum muro do internato nem nada, se nós percebermos bem, nós cumprimos uma rotina certinha todos os dias, né? Isso é uma coisa... O internato, ele apenas reproduz um modelo. Só é isso. Verdade, olha só. Só isso. Então, conta pra mim, o que você ama na sua profissão, que você não abre mão e que, tipo, você pode até fazer direito, como a Dulcineia teve aqui, estudou direito, queria, era um desejo, mas disse no final, falou assim, mas o que eu amo, o que eu gosto de fazer é o jornalismo. Quando o que eu faço, quando o que eu produzo, as pessoas reconhecem, não a figura, o Itaã, o fulano de tal, é um bom profissional. Não se trata disso. Eu estou falando que o que eu faço, o que eu produzo, o produto do meu trabalho, ele tem uma consequência para o leitor. Quando isso acontece, nós estamos no caminho correto, né? E não é fácil, porque às vezes ter compromisso com o leitor, você atenta contra uma série de interesses. Né, interesses às vezes econômicos, interesses políticos, mas a referência do jornalista é o leitor, é o telespectador, é o ouvinte. Agora, claro, Mila, é impossível o jornalista se apartar do lugar que ele está pisando. Então, ele precisa entender politicamente, historicamente, o lugar que ele está. Não tem como você se apartar. Né? Então, isso é uma dificuldade para o jornalista, enquanto ser humano mesmo, enquanto ser político e atuante, de poder trabalhar a informação de uma maneira responsável. Rapidamente, eu queria a sua opinião. Cenário nacional, né? Visão helicóptero, e cenário local. Se eu perguntasse para você, Itaã, a palavra parece que de ordem, hoje é mudança, né? Você vê aí nos slogans dos candidatos, no Brasil, né, de forma nacional e aqui, localmente, a palavra de ordem é mudança. O povo brasileiro parece que está muito aguerrido para fazer alguma transformação. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um contraponto. Queria que você dissesse, na sua opinião, como é que você está vendo os dois cenários? Nacional e local em relação a essa palavrinha aí, mudança. Bom, rapidamente eu queria dizer o seguinte, eu observo um cenário de crise assim, sistêmica mesmo. As pessoas não estão mais se identificando com propostas de nenhum partido, seja ele qual for. A ex-ministra Marina veio com a ideia da construção de uma rede, a Rede de Sustentabilidade, que é uma proposta diferente de um partido político. Talvez seja esse o varadouro correto, ela está buscando algum caminho. Agora, o cenário nacional, eu não estou uma pessoa muito otimista não, sabe, Mila? Eu estou mais para aquela frase do Fernando Pessoa, estava até comentando com um amigo comum, que é o Toninho Alves. Outro dia eu falei para ele, Toninho, eu morri. Aí ele falou assim, morreu do quê? Eu falei, eu tô igual o Fernando Pessoa, que diz que o ser humano é uma espécie de cadáver adiado.
Então eu não estou muito otimista em relação aos cenários políticos, não. Eu acho que essa palavra mudança, não sei de que forma ela se configura agora, com a morte do Eduardo Campos, se Marina vai assumir essa empreitada, mas o fato é que a miséria ainda vai eleger muita gente no Brasil. E aí eu já com isso já tento linkar com o plano regional. Ninguém fala em extinguir Bolsa Família. Você já ouviu algum político falando que vai acabar com a Bolsa Família? Eu não vi. O Bolsa Família é uma releitura de um programa emplacado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Houve melhoramento, sem dúvida, mas no plano local, por exemplo, recebo a informação de que 1% houve um aumento de famílias beneficiadas pelo programa. Isso é para se comemorar? Não sei de que forma a gente pode comemorar isso. Tá, você está comemorando, você está criticando porque não é você que está passando fome. Olha, é uma leitura. Mas assim, eu não consigo perceber como é que a gente tem que tirar as pessoas do Bolsa Família. A gente não... A jogada é fazer com que as pessoas sejam emancipadas, não é o contrário. Qual o avanço que há nisso? O avanço social de porque eu posso fazer a seguinte pergunta sem ser injusto. Ora, o governador Tião Viana está dando continuidade a um projeto que está aí desde 1999, correto? Então, por que incluir mais pessoas em um programa como Bolsa Família? Não estou achando injusto a inclusão. Eu estou querendo entender que os projetos de desenvolvimento colocados em prática não conseguiram dar respostas efetivas. Porque, pela lógica, as pessoas tinham que ascender. Não é? Né? E isso. Não ampliar um bolsão que não se acaba. Agora, é claro que isso é algo, digamos assim, urgente, emergencial, como acho que até o Betinho, na época da campanha que fez, falava que quem tem fome tem pressa, e tem mesmo. Então o poder público precisa dar uma resposta. Eu entendo isso. O que eu estou querendo dizer é que o cenário econômico construído nos últimos anos ainda não conseguiu dar respostas óbvias, né, para problemas óbvios. E isso é que a gente precisa repensar. Entendeu? Na hora que a gente estiver votando, essas coisas precisam estar, no mínimo, ter sido feita uma reflexão sobre isso. E aí, eu aproveito para dizer o seguinte, eu não vejo nenhuma diferença substancial, ou talvez um dos candidatos ao governo do Acre, dos 4 que nós temos, tem uma proposta que se diferencia dos outros 3, mas não porque ele seja um iluminado. É porque o partido ao qual ele pertence tem uma outra concepção de sociedade. Porque os outros 3 é o mais do mesmo. Todos eles falam a mesma coisa. Talvez diferencie no charme, alguma coisa do tipo, mas não há diferenças substanciais do ponto de vista programático. Do ponto de vista econômico, a concepção de economia é a mesma. Olha só, gente, série Jornalistas, Itaã Arruda, tema realmente interessantíssimo. A gente falou aqui, olha, de adoção, a gente falou de política, a gente falou do bom e do ruim da profissão, a gente fez vários contrapontos, né, entre inclusive o fato de que é exatamente no momento em que você mais libera os seus pensamentos, né, ali escovando o dente dos cachorros, que você consegue, quem sabe, a grande ideia para a próxima pauta, a grande frase, a grande deixa, a grande pegada. Esse é Itaã Arruda, hoje na série Jornalistas, que eu tive o prazer de conversar. Itaã, essa câmera é sua, para você conversar com o telespectador, com o profissional da comunicação, com aquela pessoa que tem curiosidade sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho. Que recado você dá para aquela pessoa, por exemplo, que está lendo mais as notinhas, os microtextos do Facebook, do que, por exemplo, né, um bom livro, né? Vamos lá, que leia autoajuda, né? Vamos entender que essa de Queiroz nem sempre foi a melhor literatura para todo mundo. Mas, importante que se diga, ler é o melhor remédio, é o remédio mais salvador de qualquer ignorância. Então, é com você. Olha, você citou essa de Queiroz, então eu vou lembrar que outro português, são 2 versos muito curtinhos, mas eu acho que dá uma dimensão daquilo que a gente precisa. Fernando Pessoa tem um dos poemas que
que ele escreveu, ele diz o seguinte: para ser grande, sê inteiro. Põe o quanto tu és no pouco que fazes. Acho que isso é uma boa referência para a nossa rotina. Sensacional! Série Jornalistas está na Rua Dona Amazônia esse ano.